Graça e paz. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma meditação do meio-dia. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 9, desculpa, Lucas, capítulo 9, Lucas 9, de 57. Lucas 9, 57. Evangelho de Lucas, capítulo 9, e o 50. Vamos começar a partir do 59. Cinquenta e nove em diante, mas eu vou ler a perícope toda. Deus abençoe a todos, aí para Rita, todos os irmãos que já estão chegando. Então, esperamos que Deus possa nos abençoar. Nós estamos estudando as parábolas do reino. Hoje, 1º de março, já estamos no 3º mês do ano. Então nós estamos estudando as parábolas de Jesus, principalmente no livro, no Evangelho de Lucas. E nós estamos estudando as parábolas, né, da raposa, do funeral e do arado. Nós já vimos a parábola da raposa, mas vamos ler a partir delas. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Deus abençoe a Ana Paula, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Todos aqueles que já estão conosco, né, para mais um estudo das parábolas. Senhor nosso Deus e Pai, grande é a responsabilidade de expormos a Tua santa palavra. Estenda Tuas mãos para nos abençoar, estenda Tuas mãos para nos ungir, estenda Tuas mãos para nos inspirar, para que hoje o meditar do nosso coração seja, ó Deus, bênção para todos nós, que nós possamos, ó Deus, ver qual a nossa postura diante das exigências do Senhor Jesus e do seu santo evangelho. Em nome de Cristo, amém. Então hoje nós já vimos a parábola. Jesus está
chamando seus discípulos, os matetes. O discípulo não era como hoje, uma espécie de aluno. A tradução aluno é muito fraca. O discípulo era alguém que se aliava ao mestre para o resto da vida, cujo mestre, agora o didáscalos, ele seria a autoridade suprema e seus ensinos o referencial, o paradigma, o padrão para a nossa vida. Então, o discípulo ele queria ser igual ao mestre, ele queria imitá-lo em tudo. Ele não queria apenas adquirir conhecimento, mas ele queria ser como o seu mestre. E lembre que Jesus disse: o discípulo não é maior que o mestre. Basta ser igual ao seu mestre. Então Jesus está fazendo discipulado. Ele está chamando pessoas e pessoas estão se oferecendo para segui-lo. Era comum em Israel ter os rabis, né? Ou raboni. Né? Então eles eram chamados também de rabinos. Então o que acontece? Cada um desses tinha um conjunto de ensinos que figuradamente era chamado de jugo. Então Jesus aparece pregando e ele vai atraindo as multidões. E dentre essa multidão, muita gente vai se tornando discípulo ou candidato a seguir Jesus para o resto da vida. E as perguntas que eles vêm fazer, Jesus vai responder com uma pequena parábola ou um pequeno dito parabólico. Então nós já vimos que um chega entusiasmado, pensando que o reino é literal. Ele disse: se você quer, você pode ver. Foi da sexta-feira passada. Está no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Né? A parte 1. Que um homem chega entusiasmado e diz: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Diante desta proposta, Jesus olha para ele e diz: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, aquele homem entendeu muito bem. Ele imaginava palácios, ele imaginava conforto, ele imaginava posição, fama. E Jesus responde para ele: olha, as raposas, os habitantes, vizinhos, aparentados de Israel eram chamados de raposas. E até mesmo esses eram tolerados ali na Galileia. E os romanos eram conhecidos por seu símbolo, a águia, as aves do céu. Então Jesus está dizendo para aquele homem, porque se fôssemos nós, a gente ia dizer: olha, meu amigo, não tenho com o que te pagar, não tenho alojamento, onde eu vou eu dependo das pessoas me darem uma pousada, senão eu durmo no campo. A raposa, ela tem muita coisa para te oferecer, principalmente o Herodes, que era uma raposa. Se você for lá para a religião deles, você vai ter lucro. Se você se aliar com Roma, aí você vai ter glória, você vai ter poder. Então aquilo que você está procurando, você está procurando na pessoa errada. Então nós vemos que qual é o resumo desse ensino? O que Jesus respondeu nessa parábola? É que se você quer ter fama, se você quer ter glória terrena, se você quer dinheiro, se você quer prestígio, se você quer uma vida tranquila,
E se você quer seguir a Jesus só para ele facilitar a sua vida, então o cristianismo não é o caminho. Se você não quer abrir mão das coisas e viver na dependência de Deus, então o cristianismo não é o caminho. Então muita gente, para se adequar, torceu a mensagem de Jesus, dizendo que Jesus dá fama, dá glória, dá poder, para poder ficar dividido entre Jesus e o poder. Mas o verdadeiro evangelho diz o seguinte: você tem que abrir mão de tudo. Jesus disse: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, ou seja, morra. Primeiro para tudo, abra mão de tudo para me seguir. Então o verdadeiro evangelho tem suas implicações. Então o verdadeiro evangelho, o evangelho que saiu da boca de Cristo, ele diz o seguinte: você quer me seguir? Então você precisa abrir mão de tudo para me seguir. E saber que você não vai ter garantias. Saber que você vai ser atribulado, perseguido, tentado, rejeitado, injustiçado, assim como eu vou ser morto. Então andar comigo não é só aprender de mim, é viver como eu vou viver. Então muitas vezes a própria família de Jesus achou que ele estava louco, quiseram amarrá-lo. Os próprios habitantes da cidade de Nazaré, que ficavam em cima do monte, pegaram Jesus e foram jogá-lo de cima do penhasco. E todos nós sabemos como é que ele terminou, porque ele não abriu mão desse caminho. E Paulo diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Então Jesus, ele foi o primeiro a dar o exemplo. Então hoje muita gente, ela quer seguir a Jesus, mas ela quer também o mundo. Então o que faz? Mudaram o Jesus da Bíblia para um Jesus que dá dinheiro, para um Jesus que traz a mulher amada de volta, para um Jesus segundo as necessidades humanas, e não um Jesus que exige lealdade completa. Ao invés de um Jesus soberano, que é rei, colocaram um Jesus que é empregado. E aí vão tentando viver a vida com um evangelho completamente distinto, díspare do verdadeiro evangelho. Então seguir a Jesus não é só ler alguns textos da Bíblia. Seguir a Jesus é, antes de tudo, compreender a sua palavra. Então não dá para seguir a Jesus e seguir ao mundo. Não dá para buscar o reino de Deus e buscar ter um comércio próspero. Não dá para seguir a Jesus Cristo e usar um Rolex e andar de Rolls Royce, andar de carro importado, de Ferrari. Não dá para seguir a Jesus Cristo e ser um deputado federal, cheio de trabalhos, cheio de agenda. Não dá. Jesus disse, pessoal, não dá. Essa história não vai dar certo. Você tem que abrir mão. Se você quer me seguir, você tem que abrir mão dos seus ideais, né, para fazer os meus. Então é muito sério seguir a Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver mais duas parábolas. E sempre essas parábolas são respostas. Então Jesus conta esses ditos parabólicos para dar resposta de quão é importante. Por quê? Tudo que começa errado tem a tendência de dar errado. E por que, pastor Gilberto, as coisas começam erradas?
Porque nós queremos fazer a nossa vontade, custe o que custar. Nós somos movidos pela nossa vontade, pelas nossas paixões. Por exemplo, o rapaz ou a moça, eles estão apaixonados. Mas a moça percebe, né, ou a família, ou os amigos, que aquele negócio não vai dar certo. Que um é completamente diferente do outro. E ao invés deles conversarem, deles tentarem ver quais são os pontos de convergência, qual é a sintonia que há entre os dois, se há, se não há. Então eles caem nos beijos, nas carícias e até no sexo. Então eles não prestam atenção, e todo mundo que avisa minha filha, a amiga que diz, olha amiga, o amigo que diz, não entra nessa, mas a pessoa não quer ver as implicações, ela quer fazer a vontade dela. E ela diz, não, depois de casar ele se ajeita. Ele é mulherengo agora. Não, ele é violento agora. Depois de casar. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa tenta se amoldar a outra. O rapaz que era violento se torna alguém tão... Amor, eu tenho o maior medo dessas histórias. Amor, vida. E aí o rapaz fica calmo, tranquilo. Aquele que era mulherengo fica fiel. Aquela mulher brava, desobediente, fica uma cordeirinha. E aí eles estão namorando, que você olha e diz assim, 2 pombinhos. Às vezes tem uma pombinha e uma águia. Então o que acontece? Para satisfazer as nossas vontades, a gente abre mão da nossa verdadeira identidade por algum tempo. Aí quando estão juntos, ou quando o tempo passou, quando o fogo da paixão começou a arrefecer, aí é que vão se descobrir quem realmente é. Porque durante o namoro, a namorada mostra o lado bom, o melhor que ela tem. E o namorado mostra o seu lado melhor. Mas quando vão conviver, aí é que a pessoa vai descobrir, aí é tarde. Por quê? Porque ninguém nunca disse a verdade antes. Porque a moça não disse, olha, eu não obedeço nem a meu pai, como é que você vai querer que eu te obedeça? Então escolha. Porque o rapaz não disse, olha, eu não levo desaforo para casa, não aceito ordem de mulher, então escolha. Olha, eu vou querer uma mulher assim, assim, assim. Se fosse assim, mesmo, teria menos casamento dando errado. Se o pessoal dissesse quem é, se mostrasse a cara logo, de primeira. Então, qual é o problema de Jesus? O problema de Jesus é que Jesus não se faz, ele não finge. Ele não namora com os seus súditos, no bom sentido, de dizer assim, olha, eu vou facilitar o negócio aqui para que vocês venham para mim. Eu vou dizer que vocês só vão ter bênção, que vão ficar todos ricos, como alguns pastores fazem hoje, seduzindo as pessoas. Então, Jesus não seduz. Jesus conta como é. Ele diz, é assim, quer... É como nós diríamos, quer, não quer tem quem quer. Jesus não seduz ninguém. Preste bem atenção, quando a gente entra numa relação com Jesus Cristo, a gente não vai enganado, a não ser que a sua relação com Jesus tenha um intermediário pastor, padre, rabino, guru. Mas se você leu as Escrituras e compreendeu, você vai ver que Jesus não engana ninguém. E aí nós vamos ver.
Certo? No versículo 59 diz assim, que hoje é a do funeral e do arado. Então, fique com isso na cabeça. Jesus não seduz ninguém. O evangelho falsificado de hoje é um evangelho que seduz as pessoas. O pastor chega dizendo, olha, você vai ser rico. Você vai ficar curado. A depressão vai desaparecer. Todas as doenças psicossomáticas são coisa do diabo. Você vai prosperar, você vai arrebentar. Então eles seduzem a pessoa. Vem aqui que todos os males da sua vida vão desaparecer. Vem aqui que a sua vida vai se tornar mais fácil. E Jesus não disse isso. Eu vou lhe dizer uma coisa. Crer no Evangelho é um milagre. Porque Jesus diz que a vida não vai ficar mais fácil. Ela vai ficar mais difícil. Mas ela vai ter a ajuda e a força do Mestre. E aí Jesus disse no versículo 59. A outro disse Jesus, segue-me. O primeiro se ofereceu. Esse aqui Jesus está chamando. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então Jesus chama alguém para o discipulado. Mas ele responde. E tem aqui a parábola do funeral. Deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Então ele está na rua. Então o pai não está morto. Mas na cultura oriental, o filho, ele só saía de casa quando o pai morria. É tanto que o filho pródigo erra porque sai de casa com o pai vivo. Então para ele é como se o pai tivesse morto. E quando naquela época alguém ia partir, ele dizia o seguinte, olha, você está me chamando para fazer uma viagem, então você sabe que é costume aqui, eu ir lá na minha casa, me despedir de cada parente, só que tem uma autoridade. Meu pai e minha mãe, eles são as maiores autoridades. E aquele homem estava querendo dizer o seguinte, quando eu for lá dizer para eles, pedir a sua bênção sobre a minha viagem com o Senhor, sem caminho certo, sem saber para onde vou, sem ter as garantias de que eu vou ter dinheiro, me dar bem na vida, e deixando meu pai sem alguém para sepultá-lo. Então, antes nós fazemos a interpretação. Então, naquela época, o sepultamento era algo muito precioso. Então, deixar alguém não tinha maior insulto do que deixar alguém insepulto, ou seja, sem ser sepultado. Jezabel ficou insepulta. Ela foi devorada pelos cães, os cães selvagens, para você ter ideia de que o cão na Bíblia não é um cão comum, é um cão que come carne humana. Então o que acontece? Naquela época, todo pai, ele tinha os filhos, e os filhos só saíam de sua casa para sepultar o pai. É tanto que Jacó só foi embora depois de sepultar Isaac junto com Esaú. Então os filhos ficavam em casa para sepultar o pai. E quando precisavam sair para fazer uma viagem, precisavam da bênção da autoridade maior. Então todo filho, ele acordava de manhã e ele beijava a mão do pai e da mãe e pedia a sua bênção.
era um sinal de profundo respeito e de submissão à autoridade do Pai. Por isso é que Jesus vai contar as parábolas, e as parábolas muitas vezes elas são assim para fazer com que a turma fique, que diz assim, um filho mais novo pediu a sua parte na fazenda para ir embora. Que história é essa? Isso não acontece. Isso não acontece. O filho fica até o pai morrer. Que filho é esse? Então, essas mudanças que Jesus faz propositalmente têm por finalidade prender a atenção do povo e ensinar verdades espirituais. Então, o que acontece? Aquele rapaz agora está diante de um conflito. Ele tem a chamada de Jesus, mas sabe que seu pai não vai dar a permissão. Sabe que quando chegar em casa, que ele disse, ó pessoal, eu vou partir, eu vou me tornar discípulo de Jesus, de Nazaré, eu vou seguir esse novo rabino, e eu vou pedir aqui a permissão, a bênção do meu pai, da minha mãe. Ele sabia, rapaz, o papai não vai deixar. Papai não vai deixar. E aí ele está num dilema entre o chamado de Jesus e a ordem do Pai. E ele diz assim, ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar meu pai. Então ele está dizendo, olha, eu só posso aceitar o teu chamado depois, lá na frente. Primeiro eu vou para casa, o senhor me fez um chamado legal, eu acho que isso aí é maravilhoso, mas eu vou para casa, o papai não vai deixar. E aí, quando ele morrer, que eu puder sair, aí eu vou atender o teu chamado. Aí Jesus diz, mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, naquela época, tinha as carpideiras, que eram as mulheres que choravam, eram pessoas pagas, eram profissionais do choro. Elas chegavam no enterro, no funeral, e elas não sabiam nem quem era a pessoa, se era mulher, se era homem, e elas começavam a chorar. Elas eram pagas para chorar, porque era muito valorizado, como eu já disse, o sepultamento honroso. Então você pagava as pessoas para chorar. Então, o que? Hoje tem líder religioso que cobra para fazer o funeral. Cobra a vida inteira. E ainda fala do dízimo, certo? Cobra para batizar, cobra para casar, cobra depois de morto e cobra para enterrar. O negócio é sério. E aí, Jesus diz, deixa os mortos sepultar seus mortos. O grande conflito que há hoje é quem é a autoridade maior na minha vida. E quais são as desculpas que eu estou dando para não seguir a Cristo. Então aquele homem está dando como desculpa o Pai, a autoridade do Pai. E é por isso que Jesus diz assim, quem ama pai, mãe, irmão, irmã, mulher, casa, terrenos, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus exige lealdade suprema. Ele não quer que eu e você deixemos de amar pai, deixemos de amar mãe, deixemos de amar a esposa, os filhos, os bens, mas ele exige
que quando houver um conflito entre a vontade dele e a vontade do pai, da esposa, do patrão, do Estado, da nação, do mundo, a lealdade do discípulo seja de Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo, olha, vai haver conflitos, vai haver momentos onde você vai ficar dividido. Vai haver momentos onde, entre você e sua esposa, você vai ter que escolher quem é o maior amor da sua vida. Se é a esposa ou eu. Se é seu marido ou eu. Quem manda mais? Se é seu pai, que diz, olha, você não vai ser um crente. Ou sua mãe que diz, meu filho, se você se converter, não se considere mais meu filho. Jesus está dizendo, e aí? Qual vai ser sua decisão? Quem pesa mais? A mulher ou o patrão que diz, olha, se você se converter a esse Cristo, você perde o emprego. E aí Jesus está dizendo, a quem você vai ser leal? Então o que Jesus está dizendo para esse homem é, olha, você está me dizendo que primeiro precisa da autorização do seu pai. Então nós vamos botar logo as cartas na mesa. A maior autoridade para alguém que lhe segue não é o pai, não é a mãe, não é o imperador. A maior autoridade sou eu. Se você quer me seguir, então lá tem gente que está morta espiritualmente. Tem gente que não foi chamado. Tem gente que pode enterrar seu pai quando ele morrer. E ele diz, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ele não disse, vai e prega a igreja. Ele disse, vai e prega o reino. Ele está dizendo, olha, você não pode adiar, protelar o chamado. Ele está dizendo, eu estou te chamando agora. Não dá para você dizer, não, primeiro eu vou sepultar meu pai. Isso vai demorar. Então não posso ir agora. Então Jesus está dizendo, olha, quando eu mando agora, é agora. Agora não é amanhã. Agora não é depois de amanhã. Agora é agora. Então eu não aceito desculpas de Jesus. Jesus diz, eu quero obediência completa, total e irrestrita. Jesus não engana ninguém. Por quê? Porque se Jesus permite as desculpas, uma desculpa já leva a outra. Então o cristianismo seria um cristianismo de gente que diz, eu não faço por isso. Que é o que está acontecendo hoje. Como as pessoas, elas terceirizam as coisas. Como é, pastor? As pessoas hoje elas terceirizam. Ao invés delas irem para a Bíblia, lerem o Novo Testamento, não, elas esperam que um líder espiritual, ou que alguém mais esclarecido, leia por elas. Então não adianta a gente chegar, e eu chegar aqui, e dizer, meu irmão, leia a Bíblia. E dizer, fulano, leia as Escrituras. Leia bons livros. Leia livros que são reconhecidos. Não, a pessoa, ela terceiriza, ela passa para outro.
E aí o outro lê, interpreta e diz para ela como ela deve fazer. E geralmente o outro não tem a mesma consciência de Jesus, então ele dá uma aliviada. E aí nós temos um cristianismo comprometido. Porque a pessoa já entrou, já começou mal. E tudo que começa mal, termina mal. Tudo que começa mal, termina mal. Certo? Então o que acontece? Aquele rapaz, agora aquele homem, ele começa e Jesus diz para ele, olha, você está querendo ganhar tempo. Então você não quer ir agora, mas você não quer me dizer isso. Então, você está dizendo, olha, deixa eu ir me despedir da minha casa, deixa eu ir sepultar meu pai. Jesus está dizendo, olha, eu sei o que você está dizendo. O pessoal lá do século XX não vai saber, mas eu sei. Jesus está dizendo, teu pai está vivo, muito vivo, vai demorar muito a morrer, e você sabe que você tem uma autoridade sobre você, que é seu pai, que não vai deixar você vir. E aí Jesus diz, quando houver um conflito como esse, porque Jesus podia muito bem ter dito, tá certo, você é um bom filho, vá, quando seu pai morrer, se fosse hoje, com muitos pastores, a gente diria o seguinte, meu irmão, vá, cuide do seu pai, da sua mãe. A gente teria caído na conversa daquele homem. Não teria dito, um bom filho, rapaz, olha aí. A pessoa está tão preocupada com o pai e com a mãe, que ele foi para casa em obediência, rapaz, não se faz filho desse jeito. A gente teceria elogios. Mas Jesus percebe a sutileza. Ele não quer ir. E ele não quer ir agora. Primeiro ele não quer ir. E depois ele arruma um jeito de protelar. E aí ele diz, primeiro eu tenho que esperar o papai morrer. Depois que ele for sepultado, que eu tiver feito tudo, aí eu posso pensar no seu convite. Você já imaginou se todas as pessoas colocam o pai, a mãe, o emprego, a esposa, acima de Jesus Cristo? Que cristianismo era esse? E é por isso que nós temos hoje tanta gente que parece cristã, mas não é cristã. Que na hora do dilema, que na hora do chamado, ele coloca um monte de coisa na frente. É por isso que tem muita gente que não se converte. É por isso que tem muita gente que está me ouvindo, por qualquer que seja a plataforma social, a rede social, que você não se converte. É porque você não está interessado em largar seu projeto de vida. Então você está arrumando desculpas. Então você está esperando seu pai morrer. Então você está inventando uma desculpa qualquer para justificar a sua continuidade na vida presente. Porque você não quer mudar. Então você arruma uma desculpa, e uma desculpa bem elaborada. Não é uma desculpa escrachada, é uma desculpa sutil. Só que Jesus Cristo não é bobo. Jesus Cristo não aceita ser o segundo lugar na vida de ninguém. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. Jesus joga limpo. Jesus diz, ou eu sou o primeiro na sua vida, ou eu sou a maior autoridade na sua vida, ou eu sou tudo para você, ou eu não sou nada. Eu só aceito o primeiro lugar. Jesus não precisa de mim, não precisa de você. Eu e você é que precisamos dele. E ele já deixa claro. Nós, pastores, hoje é que não deixamos isso bem claro. Por isso eu resolvi pregar sem inventar coisas. Por isso eu resolvi pregar o Evangelho. Por isso eu deixei de lado os sermões chamados sermões temáticos.
Por isso eu resolvi o quê? Ler a Bíblia e explicar. E ler a Bíblia, fazer uma exegese correta, tentar interpretar da forma mais profunda possível, expor e deixar que você tome a sua decisão. Porque eu creio que a palavra de Deus, ela age por ela mesma. Então, aquele homem disse, primeiro permite-me sepultar meu pai, ou seja, me dê um tempo. Eu preciso de um tempo, então agora eu não posso. Agora não dá. E aí Jesus insistiu, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus está dizendo, você está pensando que eu não compreendi a sua esquiva, o seu escapismo, a sua fuga, como você é liso? Você está pensando que eu não percebi que você está fugindo, que você está adiando, deixando lá para frente, e quando você deixa lá para frente é porque você não quer ir? Moça, rapaz, quando você está namorando alguém há 5, 6 anos e ele está sempre dizendo a ela, não, ano que vem a gente casa, chega ano que vem a gente casa, tenha cuidado. Deus abençoe, meu irmão Marcos, saudade, que bom vê-lo. Então, quando o patrão diz assim, ano que vem eu te dou a promoção, aí chega ano que vem, quando você vê esse protelamento, saiba que a pessoa não quer, ela não está afim. Certo? Então Jesus percebeu, ele não quer. Aí Jesus diz, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Jesus acaba com a desculpa dele, com a justificativa que ele deu. Jesus disse, olha, lá tem muita gente na tua casa, tem muita gente que não está comprometida com o reino. E esses aí podem dar ao teu pai lá no futuro, quando ele morrer, um enterro decente, sem necessitar de você. Vamos lá. Agora, o mundo precisa de pregadores do evangelho. E ele diz, tu, porém, vai presente e prega o reino de Deus. E prega ao mundo que eu sou rei. E como vais pregar que eu sou rei se eu não mando na tua vida? Que o grande problema hoje é esse. Nós temos muitos cristãos que chamam Jesus de rei, de senhor, mas que Jesus não é senhor de nada. Quando Jesus é rei, quando nós estamos no reino, então a autoridade suprema é Jesus, não é mais o pai, não é mais a mãe, não é mais a mulher. Então eu estou disposto a fazer o que Jesus quer, e nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Porque muita gente, quando se converte a Jesus de verdade, a esposa que ele ama chega e diz assim, ou Jesus ou eu. Só que ela nem sempre sabe como dizer, ela diz assim, ou a igreja ou eu. Quantos pais que a pessoa chega em casa todo feliz e o pai diz, se você continuar nessa religião, não é mais meu filho. E a pessoa fica assim agora. Foi um balde de água fria. E quanta gente, principalmente antigamente, quando você chegava em casa, nos dias do judaísmo, quando você chegava em casa, o pai muitas vezes fazia um funeral simbólico. Quando a pessoa chegava em casa e dizia assim, pai, eu agora sou cristã, o pai ficava tão triste, mas a mãe, que eles faziam uma espécie de esquife, de ataúde, de caixão, falando uma linguagem bem simples, fechavam e celebravam um funeral, porque para eles aquele filho estava morto.
o Estado considerava aquela pessoa um bandido, então ele tinha dificuldade para arrumar emprego. Então ele podia ser espancado no meio da rua. Então quando alguém chegava, quando Jesus chamava alguém, Jesus estava dizendo, meu amigo, olha, não vai ser fácil. Não vai. Ser cristão não é fácil. Ser crente é a coisa mais fácil do mundo. Ser católico é a coisa mais fácil do mundo. Porque a gente interpreta e tira os imperativos de Jesus Cristo. Mas ser segundo Jesus Cristo, aí o negócio é difícil. Aí, isso exige lealdade total. É por isso que os discípulos morriam. É por isso que se você lê, certo, os livros dos mártires, você vai ver que as pessoas... Eu li de uma mulher que ela tinha tido um bebê e eles foram presos e iam ser jogados às feras. E o pai dela foi lá chorando, minha filha, negue-se Jesus. Minha filha, negue-se Jesus, você é mãe, sua criança está aí chorando, precisando de amamentação. Tua família está chorando, nós estamos envergonhados, porque você passou por uma religião que é considerada pelos romanos religião de bandido. E ela disse, pai, o senhor pode fazer alguma coisa por mim? Ele disse, posso, o que você quer? Ela disse, está aqui minha filhinha. Crie ela por mim e ensine sobre Cristo. O pai disse, o quê? Ela disse, pai, Jesus quer que eu morra? Eu vou morrer por ele. Mas ela disse, pai, eu já estou decidida. Ela colocou Jesus acima da família, acima da filhinha. Você acha que não era duro? Que não doía? Ver um pai desesperado, chorando, dizendo, minha filha, saia dessa religião. Ela olhar para a filhinha ali, o leite pingando do seio. Mas Jesus, ela sabia em quem tinha crido. Ela sabia em quem tinha crido. Pegaram Policarpo aos 86 anos. E os romanos, quando colocaram Policarpo numa haste de madeira, amarraram seus braços numa cruz, e ele já velho, diz a história que os judeus correram para apanhar lenha, para tocar fogo em Policarpo. E que o executor, o centurião romano, chegou e disse, Policarpo, rapaz, você já está velho. Nós não queremos que você morra, porque o Império Romano não queria matar, ele queria envergonhar. Ele queria que as pessoas deixassem de ser leais a Cristo. É a mesma tática do diabo hoje. O diabo não mudou de tática. Ele quer que as pessoas envergonhem o nome de Cristo. O diabo não quer que eu e você, preste bem atenção, o diabo não quer, não está preocupado em que eu e você façamos a vontade dele. Em que eu e você façamos a nossa vontade. Ele só não quer que a gente faça a vontade de Jesus. Porque ele sabe que fazer a nossa vontade é a dele. A gente vai acabar caindo na onda dele. Mas se a gente for de Jesus de verdade, aí não. Então, o que o diabo não quer é que a gente glorifique a Jesus e coloque todo o nosso coração. Ele não se importa que a gente dê a metade. Mas todo o coração, toda a lealdade, aí não. E aí, o executor chega e diz, Policarpo, você já está velho, rapaz. Nega esse Jesus. E enquanto isso o povo está colocando lenha ali. E vão queimar. Vão tocar fogo nele vivo. E diz a história que Policarpo olha para a arena. E o povo está, morte, morre, herege. Era o ódio do mundo. A quem você passa a vida toda pregando. Mas o mundo te odeia. E Policarpo agora, ele tem a chance de salvar a vida.
nada mais justo do que você dizer assim, estou velho, vou salvar a minha vida, já fiz o que eu tinha que fazer. Mas ele tinha uma lealdade com Cristo. E ele disse, você me pede que eu negue. Ele não me negou. Jesus podia ter descido da cruz, os judeus disseram, se tu és o Filho de Deus, desça daí, mas Jesus não desceu. Jesus não me negou, portanto eu não tenho como negá-lo. Então Policarpo olha e diz assim, ele não me negou. Por isso eu digo, irmãos, nós precisamos do Evangelho de Cristo. Desesperadamente, nós precisamos do Evangelho de Cristo para guiar nossa vida. De homens e mulheres que estão voltados para o Evangelho de Cristo. Porque quando eu vou assistir as pregações, eu me decepciono. A pessoa corre a Bíblia toda e não diz nada. Explica do jeito dele e não deixa Deus falar. E o verdadeiro pregador tem simplesmente que deixar Deus falar. Que dizer a mim e a você que não há desculpa para rejeitar o chamado de Cristo. Ou é sim ou é não. Não dá para dizer amanhã. E Policarpo chega e diz assim, há 86 anos eu o sirvo. Ele nunca me negou. E olhando para o céu, ele disse, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, meu Rei e meu Senhor. Acendam logo a fogueira. Ele está me esperando na glória. Ele morreu queimado. Mas adivinha onde ele está? E criou-se um ditado que dizia assim, o sangue que cai na areia é a semente, porque muita gente começava a se converter, muita gente ia, por que esse homem morreu e não negou a Jesus? Aí os outros que eram frouxos começavam a pregar, criavam coragem, criavam coragem. Paulo chega e diz assim, irmãos, muita gente tomando ânimo com as minhas prisões, resolveu pregar o Evangelho. Então lealdade a Cristo, é isso que ele exige. Ele não quer ninguém que não esteja disposto a colocá-lo acima de tudo. Escute bem o que eu vou lhe dizer. O que eu vou dizer? Jesus não quer nenhuma pessoa que não esteja disposto a colocar seu reino, sua pessoa, em primeiro lugar no aqui e no agora, sem desculpa, e que ele seja a maior autoridade e que em qualquer conflito Jesus tenha a primazia. Que se tiver de perder mulher, perde. Se tiver de perder pai, perde. Se tiver de perder filho, perde. Se tiver de perder emprego, perde. Se tiver de perder a vida, por isso Lutero diz, e embora a vida vá, o céu Jesus nos dá e dar-nos-á seu reino. Certo? Então Jesus, se nós pregássemos assim, nós teríamos menos gente se convertendo, mas nós teríamos mais qualidade nos cristãos. Nós teríamos menos na quantidade e mais na qualidade. Nós teremos pessoas que não entrariam enganadas. Nós teremos pessoas que quando o patrão dissesse, se você se converter, perde o emprego, ele dizia, então patrão, pode me despedir agora, porque eu sou de Cristo. Quando a mulher dissesse, se você, eu te deixo, então minha filha, pode ir embora, porque eu sou de Cristo. Quando o Estado dissesse assim, olha, se seguir a Jesus vai preso, então, senhor governador, pode logo preparar a cela. Mas hoje a gente só vai para Cristo para buscar. É por isso que o cristianismo está tão esvaziado de virtudes, de lealdade. É por isso que estão rachados, envergonhando o mundo, negando o Cristo, fazendo concessões, sendo indulgentes. Porque nós estamos num evangelho diluído,
que não é o evangelho de Cristo. Então Jesus deixa bem claro, você vá e prega o reino de Deus. Se você não está disposto a me obedecer agora, se você não está disposto a tomar uma decisão agora, amanhã eu não quero. Jesus é direto. Como diz o Haddad, é curto e grosso. Jesus não fez curso de etiqueta lá em Paris para chegar, não, eu vou esperar por Vossa Senhoria. Não, Jesus é direto, claro e objetivo. Ele diz, deixe os mortos sepultar os seus mortos e você vá agora e anuncie o reino de Deus. Se você quer ir para o reino, então eu é que mando, então tem que começar agora e tem que colocar a minha autoridade acima da do seu pai. Seu pai não vai deixar. Seu pai não vai deixar. E você vai obedecer a quem? E a pergunta é para nós. Jesus está chamando você, você cristão, você não cristão, para ser discípulo do reino. E ele só aceita uma resposta. Sim, eu vou agora. Ele não aceita desculpa. Não adianta inventar desculpa, porque Jesus sabe. Porque Jesus conhece toda a vasta gama de desculpas mirabolantes que nós temos para protelar, para adiar, para não seguir a Jesus agora. Então, quando ele percebe que nós, porque muitas vezes, deixa eu fazer aqui a coisa direita, muitas vezes a pessoa não se converte hoje, mas lá na frente ela se converte. Agora, o que Jesus está dizendo aqui? É quando você compreendeu o chamado. Quando você sentiu no coração que Deus está chamando você, mas você não quer ir, não está disposto a enfrentar agora as dificuldades, você quer viver uma vida mansa, na maré mansa, sem esse negócio de temporal, de vendaval, sem complicação. Você diz, eu não quero complicação em casa. Tem um monte de gente que está assim. Um monte de gente que não entendeu ainda. Que quando você aceita Cristo, vai haver complicação em casa, o capeta vai botar tudo para impedir. E aí a gente fala assim, não, hoje eu não vou adorar o Senhor não, porque hoje eu briguei com a mulher. E tem muita gente que fica hipócrita. Eles morram bem, minha querida, meu amor, minha vida. Aqui eu e a Cecília a gente briga. Pastor, se eu tenho coragem de dizer isso, não sou hipócrita. A hipocrisia eu já abandonei faz tempo. Mas há 35 anos que a gente caminha junto. Porque há momentos que tem conflito, meu amigo. Há momentos aqui onde ela quer que eu pare de pregar para ir almoçar. E eu digo, não. Deixa o almoço para depois, deixa o meu almoço lá em cima. E eu vou comer depois. Mas primeiro eu tenho que fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Então ser cristão não é para alguém que está querendo uma vida mansa. Pastor. E aí tem um monte que está cheio de tribulação e está reclamando. Saiba que ser cristão é isso, meu filho. Ser cristão é você viver diante de conflito. É todo dia ter a árvore do conhecimento do bem e do mal na sua frente e você ter que fazer uma escolha. Todo dia. É você dizer assim, eu faço a vontade da mulher ou eu faço a vontade de Deus? Eu cuido do patrão ou eu cuido da vontade de Deus? A quem eu sou leal? Enquanto der para andar. Porque Jesus não veio para destruir os casamentos. Jesus não veio para destruir o seu emprego. Mas ele disse o seguinte, quando no seu casamento exigir prioridade do que o que eu mandei você fazer, então o que eu mandei você fazer assume o primeiro lugar. Quando o seu emprego exigir prioridade e contrariar
Se, por exemplo, seu patrão mandar você ser desonesto, você diz não. Tem uma amiga, Madalena, crente, trabalhava num lugar. O patrão disse, olha, ela era secretária, as namoradas dele ligavam e ele mandava dizer assim, diga que eu não estou. Ela disse, desculpe, o senhor pode até me demitir, mas eu não vou dizer, porque eu sou cristã. Ele disse, vixe, mulher, que negócio é esse? Ela disse, o senhor pode me demitir agora, mas eu não vou dizer. Então ele chama outra pessoa e diz, ei, vem cá. Quando foi um dia, aconteceu uma coisa errada lá. E ele saiu perguntando a cada um. E quando ele perguntou a ela, ela disse, não fui eu. Ele disse, eu acredito nela, porque ela arriscou o emprego, mas não mentiu. Então agora ela não está mentindo. Tem muita gente que está mentindo para garantir o emprego. Tem muita gente que está mentindo para garantir o casamento. Então, Jesus Cristo, ele joga limpo. Ele diz, olha, se eu estou vendo que você está protelando, então vá agora e anuncie o reino de Deus. E aí, ele vai para o outro. Chega outra pessoa. Então, nós já fomos para o do funeral. Agora, é do arado. Outro lhe disse, agora chega outro. Seguir-te-ei, Senhor. Seguir-te-ei. Te seguirei. Tem a pronome no meio, né? Chamado mesóclise. É quando você bota o pronome no meio, né? Ao invés de você dizer te seguirei, seguir-te-ei. Fica mais bonito. Seguir-te-ei, Senhor. No futuro. Mas deixa-me primeiro despedir-dos da minha casa. Ela chegar em casa, se despedir de todo mundo, e o pai também não deixar. E o pai dizer não vai. E o pai e a mãe, então ele chegar e dizer para o pai e para a mãe, para a família toda que ia embora, e o pai não vai deixar. Então o primeiro está arrumando uma desculpa. O primeiro está dizendo, Senhor, eu quero tempo. Eu preciso de tempo. Jesus disse, você já entendeu, então você não precisa mais de tempo. Você tem que ir agora. Esse aqui não. Esse aqui tem outro conflito. Esse aqui quer ir. Mas ele precisa de aprovação da família. E aí ele diz, Senhor, deixa-me primeiro despedir-los da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus percebe que ele é uma pessoa dividida. Jesus percebe que ele está entre o seguir o reino e a obediência à família, como era costume no Oriente Médio. E aos laços que o prendiam ao seu lugar onde ele morava. Então naquela época, antes de você fazer qualquer empreitada, você ia, beijava a mão do pai, da mãe, dos tios, de todo o clã, e só então você ia embora. Então aquele homem agora é um homem de coração dividido. Esse é um dos maiores problemas do cristianismo. É o nosso coração dividido. E ele diz, e aí Jesus responde a isso com uma parábola. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Aí o que era isso, pastor? Naquela época, você fazia exigiam várias tarefas para o plantio. As pessoas limpavam o terreno. Então havia uma espécie de sincronia. O trabalho de um era
complementado pelo trabalho de outro. Ou a mesma pessoa fazia várias etapas. Então, como era? Primeiro havia uma limpeza do campo, onde se ia plantar. A segunda tarefa era de cavar valas para quando a chuva vier, reter a água ali. A terceira era de arar. O arado ficava na vertical, ele tinha mais ou menos 15 centímetros de profundidade e ele era puxado por um animal. Então a pessoa segurava com uma mão, então precisava ser muito habilidoso. E a quarta parte era você colocar a semente dentro daquela vala preparada pelo arado e depois cobrir com areia para os pássaros não comerem a semente. Então tudo ia sendo feito. E quem cuidava do arado, ele tinha que estar com uma mão no arado, por isso que ele diz, quem põe a mão no arado, era a mão esquerda. Então ele ficava guiando o arado aqui, o boi ia puxando. Com a direita, ele ficava com uma vara chamada de aguilhão, por isso que Jesus diz, Paulo, duro é para ti resistir aos aguilhões. Então ele ficava com o aguilhão, com a ponta de ferro, e ele ficava cutucando o boi, para o boi puxar o arado. E o boi muitas vezes era tão bravo que dava coice, mesmo sabendo que ia se furar. Então havia bois, touros, vacas que tinham a natureza ruim, que ficavam com as pernas toda furada, mas davam coice naquela vara, mesmo sabendo que iam se rasgar. Paulo era um desses. Jesus disse, dura coisa é para ti, Paulo, recalcitrar, dar coice nessa vara. Paulo era um desses. Jesus está chamando e ele está dando coice. Então tem muita gente que é assim, só que é o ditado hoje, dá murro em ponta de faca. Certo? Então naquela época a pessoa ficava, e entre as pernas do boi, ele ficava olhando a lista, para ele poder, então ele não podia olhar para o lado, não dava. Ele tinha, porque se ele olhasse para o lado, o arado podia bater numa pedra, numa raiz, aí meu amigo, acabava com o trabalho de todo mundo. Então todo mundo sabia disso, ninguém contratava alguém alienado, alheio, dormioco, indiferente, para cuidar do arado. Porque senão, já imaginou? Aquelas linhas certinhas que o arador fazia, já imaginou? Se ele mistura agora, se por um momento ele se descuida, e aí ele acabou com o trabalho de todo mundo. Toda a plantação ele botou a perder. Por quê? Porque ele estava com o olho dividido. Estava olhando para a morena que passou, estava olhando para... E Jesus está dizendo, olha, meu amigo, você conhece bem o arado. Você conhece bem quem trabalha no arado. Você sabe que ele não pode, ele está totalmente ocupado. Uma mão está guiando o arado naquela linha certa, não pode errar. A outra mão está cutucando o boi. E os olhos estão por entre as pernas do boi para ver se ele está na linha certa, que ele não pode sair do caminho. Se ele olhar para o lado, ele botou tudo a perder. Se ele olhar para o lado, o estrago é grande. Então aquele homem sabia. Quando Jesus contou essa parábola, ele sabia que um coração dividido faz um estrago enorme. Então Jesus exige foco total no reino. Não dá para entrar no reino
com o coração dividido, com lealdade dividida. Então Jesus diz: quem olha para trás, quem lança a mão ao arado e olha para trás não é apto. Jesus está dizendo: qualquer pessoa que tenha o coração dividido, qualquer pessoa que tenha duas pessoas a quem ela deve ser leal, que ela deve lealdade, qualquer pessoa que não é inteiramente minha, qualquer pessoa que o coração não é completamente meu e não está no meu reino, não tem condições, não é apto, não preenche os requisitos do reino de Deus. Então, conclusão. Nós vimos que o homem diz: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele estava interessado em bênçãos terrenas, em benefícios. E Jesus chega para ele e diz: meu filho, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se você for para Herodes, você pode arrumar alguma coisa. Se você for para Roma, você pode arrumar alguma coisa, porque o que você está procurando, Herodes tem, Roma tem. Mas o que eu tenho para te oferecer, nenhum deles tem. Então agora, aquele homem fica assim: comecei errado e não deu certo. Então Jesus nunca começa nada errado. Quando ele percebe que a coisa está errada, ele bota o pingo no i. Esse meu amigo, você está vindo para mim por interesse. Você quer conhecer Jerusalém, você quer conhecer Israel, você quer fazer um tour, você quer ter fama, glória. Não é isso que eu tenho para te oferecer, então não vou enganar você. Tem muita gente enganando hoje. Segunda coisa é aquele que não quer ir, mas também não quer dar uma desculpa, não quer dizer a verdade. Então ele arruma um meio que ele acha que vai justificar. Então primeiro deixa eu sepultar meu pai. Então primeiro deixa meu pai morrer, daqui a muito tempo, quando o pai morrer, aí eu vou. Aí eu vou pensar no seu caso. Então Jesus disse: vá e pregue o reino de Deus. Então disse: olha, dependo do pai morrer. Então tem que esperar até o pai morrer. Enquanto o pai não morrer, eu não posso ser leal a mais ninguém mais do que a ele. Então aquele homem não podia prestar lealdade a Jesus total naquele momento. E o terceiro, ele estava dividido. Ele olhava para Jesus, sentia simpatia, gostava de ouvir, achava bonito aqueles ensinos, a maneira de Jesus viver, mas ele olhava para o pai, para a mãe, para o clã, para a família, e ele dizia: eles não vão deixar, e eu não vou ter coragem de ir. E aí Jesus diz: meu amigo, se você vier, você vai fazer um estrago. E quanta gente tem vindo assim e tem feito estrago no reino de Deus. Quanta gente tem vindo que ama a família, o trabalho, igual ama Jesus. E aí essas pessoas entram em crise, essas pessoas se decepcionam com Deus, porque elas não vieram para fazer a vontade de Cristo, mas a sua vontade. Então, essas três parábolas dizem: primeiro, se você procura bênçãos materiais e uma vida de conforto, procure Herodes, procure Roma. Se você não quer ser transformado no seu coração, procure outro caminho. A segunda, Jesus diz: se você não está disposto a, tendo compreendido, aceitar agora,
entrar no reino agora. Se você está arrumando desculpa para não me seguir, então você também está fora. Porque ele diz, é agora. E a terceira é, se você está dividido. Se os seus olhos, se o seu coração estão em duas coisas, se você gosta de mim, mas você gosta de outras coisas. Em resumo, se eu não sou a autoridade suprema, assim como o arado exige dedicação suprema, eu exijo dedicação total. Se você não está, se não é apto. Agora, se você descobre, pastor, eu pensei que no mundo estava a alegria. Eu pensei que na droga, na farra, no dinheiro, eu teria felicidade. Mas não tive. Eu aconselho você a ler o livro de Eclesiastes, onde Salomão vai dizer, nada do que desejou a minha alma eu lhe neguei. E ele disse, mas tudo isso é vaidade de vaidade, e correr atrás do vento. Então, se você deseja como aquele homem, se você imagina que a sua felicidade vai estar na fama, na posição, no dinheiro, nas viagens, nas coisas materiais e não na interioridade, o cristianismo não é religião para você. É o verdadeiro. Agora, se você já descobriu que estas coisas, elas não dão a verdadeira felicidade, você já descobriu assim, olha rapaz, eu tenho tanta coisa, pastor, eu já fui famoso. Quanta gente que já foi famoso e hoje está no ostracismo, hoje está no esquecimento, na miséria. Quanta gente que já ganhou tanto dinheiro no futebol e hoje a família está passando fome. Quanta gente já ganhou sozinho na loteria e hoje está pobre. Quanta gente que encontrou pedra de ouro, de diamante, e que hoje está na miséria, lá na beira do garimpo, vivendo, sonhando em encontrar de novo, e todo mundo foi embora e ele está lá num casebre. Quanta gente que percebeu que as coisas materiais em si não dão bênçãos, não garantem alegria, não garantem sentido para a vida. Jesus não é contra você ter, ele é contra as coisas te terem. Ele é contra você dedicar-se a isso e fazer por isso, e que isso seja a motivação do seu cristianismo. E hoje muita gente está usando o cristianismo para tentar buscar estas coisas. E aí Jesus disse, meu amigo, vá para Herodes, vá para aquela raposa, vá para a águia, vá para Roma. Mas se você já descobriu, pastor, olha, eu descobri que as coisas deste mundo dão prazer sim, mas temporário. Depois eles cobram um alto preço. E agora eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Eu quero coisa que faça sentido na minha vida. Eu encontrei Jesus. Ou se você é daqueles que diz assim, um dia, quem sabe? Não digo que não vou, mas lá na frente, lá na minha velhice, olha, eu pretendo ajudar as pessoas, eu pretendo ser um dono de uma grande fábrica, empregar muita gente, ajudar as crianças, fazer creche, fazer obra social. E eu pretendo fazer um monte de coisa boa para mudar a história do mundo. E aí, depois que eu tiver feito tudo isso aí,
Quem sabe? Quem sabe eu não me converto? Quem sabe eu não dou uma chance a Jesus? Jesus diz, meu filho, isso aí tem um monte de gente que pode fazer. Isso aí é trabalho para gestor, você o elegeu para ele fazer isso. Quando você faz isso, você está diminuindo o trabalho dele, que ele já não faz nada. E você ainda diminui. Quem tem que fazer creche não é você. Quem tem que dar cesta básica não é você. É aquele que cobra imposto de você. Jesus diz, mas você pensa que eu não percebo? Que você está arrumando desculpa? Que você está enganando a você mesmo? Você não está enganando a mim? E o terceiro tinha um coração dividido. Jesus, meu filho, que pena. Que pena que você não serve para o arado. Meu filho, eu estou fazendo uma grande plantação. Eu estou plantando o Evangelho. Eu estou selecionando homens e mulheres para fazerem esse plantio. Pessoas que estão dispostas a pegar no arado, focarem nele, mas infelizmente você não se enquadra. É igual aquela pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego e lá, quando a pessoa pergunta, ela não se enquadra nas expectativas da empresa. Então Jesus fica triste. Não pense que Jesus diz alegre, você não é apto para o reino dos céus. É por isso que ele não diz você. Ele diz assim, ninguém que tendo posto um pronome indefinido, ninguém, a mão no arado e olha para trás é apto. Então, com muita educação, Jesus diz, você não é habilitado para o reino. Mas se você hoje diz, Senhor, eu quero me focar, eu quero estar com o coração inteiro no teu reino, eu estou disposto a deixar de olhar para os lados, eu estou disposto a deixar o coração dividido e crente, então a sua vida vai ser transformada. Então você que disse, olha, eu descobri que as coisas materiais são bênçãos, mas elas em si têm que estar subordinadas a Jesus Cristo e serem usadas para a sua causa e para a sua glória. Você que descobriu que não dá mais para protelar. E você que descobriu que não dá mais para ter o coração dividido. Você tem que dar uma resposta hoje. Jesus espera qual é a tua resposta. E se a tua resposta é sim ao Senhor Jesus Cristo, dizer, Senhor, vou te seguir sem esperar nada desse mundo. Vou te seguir crendo, como Abraão, que saiu da sua terra, da sua parentela e foi. E por isso Abraão só foi depois que o pai dele morreu. E Abraão foi. Abraão foi embora, sem saber para onde ia, com as ovelhas e a família no meio do deserto. Mas ele foi confiando em Deus. E hoje nós temos o Abraão. Seu nome entrou para a história. E quando as pessoas querem falar de Deus e tem receio de usar o nome divino, diz pai Abraão. Abraão se tornou o pai de todos os que creem. Talvez você hoje esteja há muito tempo protelando, arranjando desculpas, e hoje você descobriu que não dá mais. É agora ou nunca. Então decida. E você que há muito tempo gosta de Jesus, mas gosta de um monte de coisas, você descobriu hoje que você tem que escolher
Você quer as outras coisas ou você quer Jesus? Então, se a sua resposta é sim para Jesus, onde você estiver, diga para Ele: Senhor, eu te quero. Diga para Ele, fale com as suas palavras. Converse com Ele e se acerte com Ele. E tenha certeza que Ele vai perdoá-lo e abençoar. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. E hoje, às 20 horas, nós temos a aula para a turma de pastores aqui. Então orem por mim, para que Deus me dê graça e força. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a aula que eu dei ontem, na ADBV, na sede da Bela Vista, ela foi gravada. Então ela deve estar lá no site da Bela Vista, né, da ADBV. ADBV quer dizer Assembleia de Deus Bela Vista. Né? Então, eu e o pastor Oséias estamos levando a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, o Sermão do Monte. Então, Deus abençoe, fique com Deus. E se você está sendo edificado, depois que terminar, deixa teu comentário aí. Se você se converteu, deixa teu comentário aí. E vai haver também lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Então, aos pastores, hoje eu já avisei no grupo, já avisei aos facilitadores e digo de novo, hoje às 20 horas, comentário, nós estamos estudando profetas menores do livro do profeta Oséias, onde nós já estamos para terminar essa disciplina. Então, até às 8, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.